Nesse vídeo, a gente vai te mostrar aqui o verdadeiro significado da arte suave, o porquê que essa arte é apelidada de xadrez de corpo. Acompanhe aqui até o final. Meu nome é Felipe, estou aqui com o William, com o Lucas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, acompanhando aí e aprendendo com a gente durante os nossos tópicos durante a semana. Nosso tópico da semana, dessa vez, é saídas e escapadas. A gente vai trabalhar aqui conceitos, objetivos, quando eu estou recebendo a montada. É através dessas técnicas aí que eu vou te mostrar o verdadeiro significado da arte suave, sempre com aquele intuito que a gente já vem trabalhando, que é a previsibilidade. Eu estou sempre prevendo o que o meu adversário tem para fazer, contando e esperando com que isso aconteça, saindo superiormente ali tecnicamente com as reações dele. Acompanhe até o final para tu não perder. Vamos lá, galera, partindo direto aqui então do posicionamento, tá? O Lucas já chegou na montada e o William tá ali recebendo essa montada dele. O que a gente vai trabalhar aqui? Vamos falar um pouco sobre o posicionamento do cara de cima, tá? E é muito importante a gente ver a questão do posicionamento para as possíveis falhas em momentos de eu de fato começar a reagir, a tentar sair e escapar, né? Que é o nosso tópico da semana. Então, olha só, chegando nessa situação aqui de montada, repara, quanto mais o Lucas estiver com os joelhos ali fechados, pressionando o quadril do William lá embaixo, mais alto o quadril dele aqui vai ficar. Então não é tão interessante. O que seria o interessante aqui para estabilizar de fato essa montada? Seria jogar os joelhos para trás, colocando os ganchos à frente dos pés, dos calcanhares lá, das canelas. Isso. Dessa forma ele já baixa mais aqui o quadril dele. Outra forma que a gente gosta muito de trabalhar aqui é o quê? É encaixar a lombar. Não ter esse aclive da cabeça para o quadril. O ideal é o quê? É ficar parelho, emparelhar lombar com cabeça e quadril, tudo linear. O que o Lucas vai fazer? Ele não vai conectar gancho, ele só vai estender a perna dele mais para trás, ó. Isso, pode ser por dentro da perna, isso. E desse mesmo lado que ele estende a perna, ele ganha a esgrima do William. Isso, coloca o cotovelo no chão e segura a gola. Então, aqui é um meio de ele conseguir deixar tudo linear e de fato conseguir estabilizar essa montada. Percebe aqui que o Lucas é um cara leve, ele é levinho, mas dessa forma ele se torna mais pesado aqui em cima do William, causando bastante dificuldade. Sempre vou utilizar esse cotovelo aqui aberto, ó. Isso. Esse pé aqui, ó, embora agora esteja para dentro, ele pode colocar por fora, para ter essa base do joelho colado no quadril e o pé dando manutenção aqui do lado de fora, como se fosse um lêmen, ó. Do lado de lá, ele abre o braço e aí ele joga o ombro esquerdo no rosto do William. Isso. Assim, então ele consegue ficar com o quadril bem chapado aqui, desse jeito. O que acontece? Seria fácil do William laçar a perna aqui e dar um upa, né? Ó, só que o que acontece é o seguinte, ele vai estar sempre tendo esse sensor de escalar para frente e não deixar com que isso seja tão fácil de conectar. Não pode ficar fácil dele dar essa ombrada que eu falei, tá? Ó, dá uma ombrada lá, o William, vê se ele sai daí. Isso, tenta laçar o pé agora e faz de novo. E faz a ombrada, tenta tirar mesmo. Ruim pra caramba, né? Por que fica ruim? Por causa daquela esgrima do braço lá embaixo. O William não tem total pressão para conseguir achar. E repara que quando ele encaixa aqui, ele já meio que escapa dessa barrigada. Ó. A gente vai fazer a mesma coisa agora, só que do outro lado. O que o Lucas vai fazer primeiro? Vai ganhar a esgrima já embaixo do braço. Isso. E vai estender a perna desse lado aqui, ó. Isso. Deixando cabeça, lombar e quadril linear e colocando o ombro no rosto do William lá, ó. Abrindo bem as bases da mão. Aqui era a mesma coisa de antes, ó. O pé é um lêming que vai para fora e vai para dentro, o cotovelo aberto. Dá uma barrigada aí, William, tenta sair. Tenta laçar esse pé aqui para sair. Fica difícil de alcançar esse pé, né? Vamos fazer esse do outro lado de novo. Ganha esgrima e troca o lado. Ombro na cara. Isso. Cabeça pro outro lado. Isso. O braço por baixo da axila aqui também, ó. Isso. Aí o William dá a barrigada lá. O pé é o lêming. Tenta laçar o pé, ó. Isso. Sempre chapado, ó, sempre bem distribuído, sempre conectado em cima da barriga dele. Tenta buscar o William, tenta buscar. Ó, esse pé é o lêming. O Lucas vai dar uma manutenção correta de montada ali em cima. Não significa que não tenha muito o que o William fazer. Mas às vezes ele gasta muita energia para tentar sair dali. O Lucas vai lá, vai ganhar a esgrima. Vai colocar a mão para dentro da gola, os 4 dedos. E vai estender essa perna aqui, criando o lêming desse lado. Fazendo aqui meio que uma meia montada. Né? Ele tá e não tá na montada. Ele tá com a perna cruzada em cima da barriga do William e com esse joelho aqui embaixo dobrado, ó. Então,
Nessa situação aqui, o que acontece? Pode girar mais um pouquinho, isso. Nessa situação, o que acontece? O Lucas tem que cuidar para ele não desembarcar tanto. Isso aqui. Então, ó, agora troca o lado aí, ganha a esgrima desse lado aqui e trocou a base de novo. Então, ó, aqui ele tá sempre meio que fugindo da montada do William. Dá uma barrigada aí, por favor. Isso, ó. Ele tá meio que escapando e ele tá com a base bem aberta. Agora troca o lado de novo. Trocou o lado, ó, cotovelo e o pé aqui criando aquele lemming que a gente falou, ele fica muito confortável ali em cima. Então não seria o momento ideal, se ele tá com tudo muito linear, de o William começar a querer trabalhar alguma situação aqui. Vamos falar sobre agora o posicionamento do cara de baixo, tá? O que acontece? Quando o Lucas chega na montada, ele chega com o peito próximo do rosto, é comum que o William se distraia e queira segurar o tronco do Lucas. Quando o William faz isso, a axila abre embaixo, permitindo que o Lucas escalhe a montada, faça uma montada alta e relaxa lá o quadril de novo. Então, ó, chegando nessa situação aqui, o Lucas já meio que escapa das barrigadas que o William pode dar. Dá uma barrigada aí, William. Ó, tá meio que passando no vazio. Show de bola, pode voltar lá. Então, um posicionamento importante aqui de início é fazer o que ele fez agora, conectar os cotovelos no chão. Se possível, conectar as mãos no quadril também, junto com isso, para que ele não consiga mais escalar a montada e fique limitado aqui atrás. Encerrando sobre o posicionamento, a gente vai trabalhar a nossa primeira técnica. Continua aqui, que após essas duas técnicas, eu vou te mostrar o verdadeiro conceito de arte suave. O porquê que tem esse apelido aí de xadrez de corpo. O xadrez, a gente fica esperando ou instigando o meu adversário a fazer uma jogada que eu já conto com ela. A nossa primeira técnica aqui vai ser a saída de cotovelos, tá? Por que saída de cotovelos? Primeiro, já está barrando lá os cotovelos na frente do joelho do Lucas, que é para ele não escalar a montada. Agora, com o braço esquerdo, o William vai travar. Vai fazer esse ângulo aqui de 45 graus na cintura do Lucas, que é para ele não andar mais para frente e empurrar com a mão de baixo. Olha lá, ó. Isso. Conectando sempre mão com mão lá no quadril, afastando o Lucas. O que acontece aqui agora? Começa com o cotovelo. Com o tempo, tu pode pegar essas duas mãos e escorregar para coxa e joelho, para fazer com que essa perna escorregue para trás. O que ele vai trabalhar aqui agora? Ele já barrou o quadril. Agora ele vai começar a sair de baixo. Como que ele vai fazer isso? Ele vai dar uma barrigada e depois de dar a barrigada, o lado que ele virar, ele estende a perna de baixo. Então, ó, ele dá a barrigada e vira estendendo a perna de baixo. Feito isso, ele vai chutar a perna de baixo para fora. Assim. A maioria das vezes esse pé já começa a subir ou, se não subir, vai ficar alto. O que o William vai fazer agora? Ele vai fazer um 4, que é para laçar aqui o pé de fora e conectar para dentro das pernas dele, fechando um triângulo. O que ele faz agora? Ele vai utilizar essas duas mãos que estão no quadril e vai conectar a coxa se encaminhando cada vez mais para o joelho, fazendo pressão. O que ele quer fazer? Ele quer esconder o joelho do Lucas no meio das pernas dele. Para concluir isso, de fato, ele vai ter que fazer uma fuga de frente, sempre com o queixo no peito, que é para o Lucas não abraçar a cabeça dele, ó, e vira tudo para o outro lado. Pronto. Virou tudo para o outro lado, sempre com o queixo no peito, que é para o Lucas ter dificuldade de querer abraçar a cabeça. Mesmo, não precisa abraçar a cabeça agora, tá? Mas mesmo se o Lucas ali começar a abraçar a cabeça dele agora, ele vai conseguir empurrar bem aquele outro joelho e repetir o feito. A mesma coisa, empurra o joelho, só que ele vai apontar a canela agora no quadril do Lucas, ó. Assim. Depois que ele apontar a canela no quadril do Lucas, ele vai trabalhar um detalhe com essa perna aqui desse lado, ó. Ele vai colocar o pé dentro das pernas do Lucas, isso. Inclusive ele pode trabalhar um gancho que a gente já vai repetir ele com melhor visibilidade aí. Então, feito isso, o que ele vai fazer? Ele vai entrar o quadril de frente e vai laçar o pé das costas. Aqui o erro mais comum é querer tirar o pé. Só que o pé não sai assim, mesmo que tu queira tirar ele para trás, para cima, arrancar, ele não sai. O detalhe aqui é o quê? É fugar o quadril o tempo inteiro, para um lado e para o outro. Então, assim que ele passar a perna nas costas, ele fuga o quadril para o lado do pé e chuta o pé para cima. Esse pé vai desconectar, conseguindo trazer aqui para a guarda fechada. Vamos lá, galera, vamos trabalhar aqui então a nossa segunda técnica, tá? O William já está lá com os cotovelos colados no chão e a palma da mão está lá no quadril. Um detalhe importante para mencionar aqui é o polegar. Ele não está utilizando o polegar para barrar o quadril. Ele está barrando o quadril sem o polegar, com a pegada de macaco que a gente chama, né? Então, ó, vamos lá. Está dominando lá o quadril. O que o Lucas vai trabalhar lá por cima? Por mais que o William feche bem o queixo no peito, o Lucas consegue conectar os 4 dedos para dentro da gola
baixando o cotovelo no peito para começar a trabalhar um estrangulamento em X, tá? Então o que vamos trabalhar aqui? Vamos trabalhar primeiro a reação que expõe o meu braço, que facilita um arm lock para ele, tá? Então o William vai fazer aqui a situação errada, tá? Possíveis falhas agora. Vai colocar a mão errada no braço lá para defender, ó. Assim, ó. Isso. Quando ele faz isso, o que acontece? O Lucas pode simplesmente escorregar aquela mão para frente, levantar a perna do lado contrário e agora ele escorrega o joelho para a mão e senta. Pronto. E sai pro braço. Boa, volta lá. Uma segunda possível falha, tá? O William tá lá, barrou tudo, o Lucas jogou a mão, fechou o cotovelo. O William fecha o cotovelo, que é para não tomar esse arm lock que o Lucas acabou de fazer. Então o William fechou o cotovelo para não tomar o arm lock. O que vai acontecer? O Lucas consegue fazer igual um arm lock, levantando a perna daquele lado e fazendo um puxão na gola para que o William rode para lá. Agora, mais uma vez, ele vai apertando o William com aquele joelho nas costas, fazendo o William virar de lado. Chegou lá naquela situação, ele vai fazer uma troca de braços, ó. Ele troca os braços, segura a própria lapela e agora ele tomba a perna para o lado, não cai para trás nunca. Cai para o lado e passa a perna, saindo para o braço. Chegamos na situação, ele está barrando o quadril. Isso, e o Lucas põe a mão na gola. Colocou a mão na gola, fechou o cotovelo. Agora, a gente vai fazer a técnica correta. Do lado que a mão dele entra, do mesmo lado que a mão dele está, eu coloco a minha. Para barrar o pulso dele. Do lado contrário, eu vou entrar com a mão por cima do braço e o polegar para dentro da gola. Assim. Que aí não tem arm lock agora. Some o arm lock. O que acontece? O William vai projetar o cotovelo para baixo, para o corpo dele, e não para um lado ou para o outro onde ele não tem força. Ele tem força para trazer, é para baixo, quebrando a postura do Lucas. Agora ele vai laçar o pé do Lucas do mesmo lado que ele quebra a postura e dá uma barrigada fazendo a ponte. Tirando assim o adversário da montada. Vamos lá, galera. Então a gente acabou de trabalhar uma barrigada, tá? Uma possível reação aqui do Lucas recebendo a barrigada é levantar a perna antes mesmo que lacem aquele pé, ou até mesmo depois que laça o pé ele consegue tirar, né? Se é um cara flexível, consegue fazer a qualquer momento. Então vamos lá. O Lucas entra a mão na gola e baixa o cotovelo. Feito isso, o William prende o braço, prende a gola e quebrando a postura, ou antes mesmo de quebrar a postura, o Lucas já vai lá e dá o passo. Mas agora congela, congela. Vamos esperar a barrigada. Dá a barrigada e vai. Bum, levantou. Para onde que a gente volta? Para a nossa primeira técnica, que foi a saída de cotovelos. O William abandona as mangas e a gola, e empurra aquela coxa e joelho e traz a perna de baixo, laçando a perna de cima. Isso. Agora o que ele faz? Fechando sempre o queixo, ele vira tudo para o outro lado e congela. Chegou desse lado aí, repara, ele já pisou lá dentro, ó. Quando ele pisar lá dentro, se o Lucas está no intuito de começar a andar para frente, vai aparecer aquele ganchinho. Ele consegue conectar o ganchinho. Isso. Aí o que ele faz agora? Ele empurra a coxa, isso, e traz a perna de baixo. Agora ele pisa no chão de novo, isso, e para desconectar esse pé que está preso, fuga o quadril para cá. Tirando a perna, isso, show de bola. Galera, agora é o seguinte, mesma situação, tá? A gente vai trabalhar a nossa primeira técnica, que é a saída de cotovelo da montada, só que antes mesmo dele chegar nessa montada. Como eu falei, xadrez de corpo. O William está esperando ele chegar lá e preparando aqui para ele essa situação, né? Essa saída de cotovelo antes mesmo dele chegar lá na montada. Não vai esperar chegar lá para depois fazer. Então, olha só. O que acontece aqui? O Lucas chegou nos 100 quilos e o Lucas daí mesmo, tá? Ele vai começar a ir para a montada. Só que detalhe, o cotovelo do William já vai começar a fechar e barrar a coxa. Não tenta barrar o quadril do colega que tu não vai conseguir. Tem que barrar a coxa. Como? É só atrasar a coxa. Não precisa segurar. É só criar um pequeno atraso. Então o que vai acontecer agora? O Lucas vai começar a arriscar o joelho na barriga para montar e quando o Lucas estiver prestes a chegar lá, o que o William vai fazer? Ele vai fugar de frente, prendendo a perna desse lado, ó. Vai, Lucas? Isso! E quando o Lucas chega na montada, ele já passou, já caiu direto na meia guarda. Chegando nessa situação, ele fecha o queixo no peito e troca o lado de tudo de novo. Colocou no ganchinho aqui se quiser. Isso, empurrou o lado de lá, traz, pé nas costas e remove o pé. Vamos lá, de outro ângulo aqui então, ó. O Lucas vai começar a ir para a montada. Isso. O William barra a coxa e já fuga o quadril encontrando. Virando de lado, trocou os pés, entra o quadril de frente, laça as costas e tira a perna. Perfeito. Vamos lá, a mesma técnica agora do 100 kg 3, um pouco mais técnico, tá? Vai lá, 100 kg 3. Quebrou o quadril.
Legal, então repara que aqui ele tá matando aquele braço do William lá, o Lucas tá matando o braço do William, ó. O que acontece? Não precisa apavorar. Quando ele começar a ir pra montada, aquele braço vai começar a se liberar de novo. Então o William não fica agarrado no quadril nem nada. O William fica esperto para quando o quadril começar a levantar, ele esconder o cotovelo colado no próprio corpo. Cola o cotovelo no próprio corpo que tu vai encontrar a falha no quadril dele. Então agora o Lucas começa a montar... E o William já vai acompanhando, ó. Quando ele quiser chegar na montada, ele já não tá mais. Passou reto. Troca todo lado. Boa. Quadril de frente, trocando as pernas. Excelente. Galera, de outro ângulo aqui. Lucas vai lá pro 100 kg 3. Abraçou. Legal. Quebrou o quadril. Top. Então, ó, aquela passada de perna alta lá, ó. Com bastante falha, ó. Passa a perna alta. O momento seria, encostou o pé no chão, barrigada. Boa. Volta lá. Isso. Mais para baixo um pouquinho, guris. Isso. Aí. Então, ó, aqui agora o movimento mais técnico e a gente vai cuidar a mão do William, que é o que está embaixo. O William coloca aquele cotovelo mais alto lá, querendo fazer pressão desde já. Não é hora de fazer pressão. Colocou muita pressão aí com o cotovelo aberto, abre espaço. Kimura e Americana. Vai lá, qualquer uma dos dois. Jogou para lá, domina com a outra mão, vai entrar a Americana, volta. Agora a mão por baixo. Isso, empurra para cima. A Kimura, beleza? Então, ó, o William tem que corrigir a postura dele aqui, fechando bem os cotovelos, não deixando brecha para esses ataques. Ele pode fazer isso sempre com a mão no ombro ou com a mão cruzada embaixo da axila, ó, que aí também não dá brecha nenhuma e ele consegue dar muito legal também aquela barrigada dando uma ombrada ao invés de só empurrar com a mão. O Lucas lá agora vai começar a arriscar o joelho na barriga. Começou a arriscar o joelho na barriga, a hora mais pesada, pô, tá quase em cima de mim, tá quase concluindo, é a hora de dar barrigada. E vai cair aqui na guarda fechada. Chegamos aqui nas técnicas avançadas, tá? Principal ponto aqui, barrar o quadril e já criar pressão o tempo inteiro, conduzindo o quadril do colega para trás, tá? No caso aqui, o quadril do Lucas para trás. O William dá prioridade nisso. Então o que acontece? Imagine aqui uma situação feita de uma forma mais rápida, onde não dá muita brecha para que ele coloque a mão na minha gola, tá? Coloque a mão na gola do cara de baixo, que é o William. Então o que vamos trabalhar aqui agora? O William... ele vai primeiro de tudo, ele vai fazer um UPA. Quando ele fizer esse UPA, o que ele vai fazer? Ele já congela os braços lá em cima para suportar o quadril. Enquanto o quadril dele desce primeiro, assim que o quadril dele conectar no chão, ou até mesmo antes de conectar no chão, ele já faz uma fuga para o lado. Quando ele fizer a fuga para o lado, ele já vai conectar a canela de baixo na virilha do Lucas. E a perna de cima, ele vai fazer um círculo com o pé por fora e barrar o quadril. Só que o tempo inteiro ele precisa estar com o queixo no peito. A mesma coisa que a saída de cotovelos. Queixo no peito o tempo inteiro e empurrando o colega sempre para trás, que é para que ele não consiga ganhar a minha cabeça. Então vamos lá. Dá o UPA. Fuga, fazendo a fuga lateral. Cabeça o tempo todo para frente. Entra a canela na frente. E a perna por trás. Colocou as duas pernas, certificou que as duas mãos estão lá, tem um detalhe que é mais importante ainda, que é assim que as pernas estão lá, ele vai começar a liberar as mãos. Liberando as mãos, o que ele vai fazer? Ele vai chutar cada vez mais o Lucas para lá, para que o pé do Lucas, levanta a tua axila aqui, para que o pé do Lucas vira mais para o lado lá, saia do chão, volta lá, tirando o pé do Lucas do chão. Dessa forma aqui, falando aqui em quesito de competição, no gi marrom e preta, estende bem ele para lá. O William aqui, ele consegue envolver o calcanhar, mão com mão agora, isso, e ele sairia aqui para um heel hook, criando torção, beleza. Então agora o que acontece? Mesmo nessa situação aqui, onde ele não é marrom e preta e não é no gi, vamos falar aqui de um faixa branca gi, o que ele vai fazer? Ele vai permitir o Lucas dar uma voltada e vai colocar o pé com o pé, um do lado do outro, laçando a perna por baixo, fechando bem os joelhos. Isso, criando um upinho agora para fazer uma chave, isso, uma chave de pé reta. Perfeito. Ainda falando dessa situação, o que pode acontecer aqui? De não se encaixar muito bem por uma finalização, e ao invés de tu colocar a mão por baixo do calcanhar, ele vai colocar a mão na frente da canela e vai jogar a canela dele pro ombro. Agora, fecha o queixo, isso. A técnica que a gente viu um tempo atrás, ó, chuta o joelho de baixo, isso, e sobe, levantando o técnico. Perfeito, vamos lá mais rapidamente agora. Aí congela. Show de bola, vamos avançar. Ó, de outro ângulo aqui pra gente visionar bem os ataques desse pé aqui. Ataques, né? E raspagens também, saindo da montada. Então, ó, deu upa, entrou a canela. Isso. Legal. Congelou aqui, estende as pernas que é pro pé dele sair do chão. Conecta o heel hook, mão com mão, torção. Beleza. Agora, o que acontece? Ainda com o pé alto, entra a mão por fora, isso.
laçou o pé, agora ele vai estar querendo chegar, né? Então tu deixa ele dar uma chegadinha, coloca o pé com o pé, fecha os joelhos, pressão pro teto. Beleza. Agora, mesma situação, devolve o gancho, deixa o pé e agora entra a mão na frente da canela, joga pro teu ombro, queixo no peito, vira de lado, chuta o joelho embaixo. Isso, começa a levantar e sobe pra raspagem. Então vamos lá, galera, olha só, vamos partir aqui agora do princípio que o William tá tentando barrar o quadril lá, ó. E o que o Lucas vai trabalhar, tá? O Lucas vai trabalhar uma mão em concha embaixo do cotovelo do William, isso, e vai começar a incomodar essa mão aí, ó, pra escalar um joelho, puxa pra cima, escala um joelho e faz a mesma coisa do outro lado, ó. Isso. Ele pode fazer isso de várias formas, tá? Com a mão por fora, com a mão por dentro, para querer tirar aquele braço ali que tá banindo, tá barrando ele de andar pra frente e escalar. O William tá barrando teu quadril, né? Entrou a mão pela barriga dele agora, dando um soco na costela dele, saindo pro lado, assim, ó. Isso, e aí escala. Tá, legal. Vamos imaginar isso. Ou vamos imaginar também que, pô, chegou muito rápido a montada e o William colocou a mão no peito, onde não deve. E aí o Lucas conseguiu escalar. Pronto, escalou a montada. O que acontece partindo daqui, tá, galera? Vamos lá. Chegou nessa situação, é tudo que o Lucas precisa. Lembra que o William lá perde a barrigada, ó? Não tem a barrigada para dar? Então, o que o William vai trabalhar nessa situação? O William vai trabalhar agora utilizando os polegares embaixo da axila, ó. Assim, e os quatro dedos para o ombro. O que vai acontecer aqui agora? Ele colocou, fez uma concha ali dos dois lados. Agora, ele vai combinar uma barrigada, o pouco que ainda resta, com os braços. Então ele vai dar uma barrigada e vai usar os braços para fazer uma mola e jogar o Lucas para frente. Qual que é o intuito? O intuito dele é fazer com que os joelhos do Lucas saiam do chão. Então a partir do momento que ele estender, ele não vai ficar lá em cima. Quando ele estender, ele não vai tirar o braço pela linha da cintura tentando abraçar o Lucas. Ele vai jogar lá para cima e vai fazer, inclusive, uma coisa que a gente faz muito aqui em aula, que é durante a corrida, a gente faz um movimento que é a rotação do braço para trás e inverte a rotação do braço para frente. Então ele vai fazer a rotação do braço para trás, que é isso, passa lá na orelha, traz atrás dos ombros e passa na frente do corpo de novo. Então o que o William vai trabalhar? Ele vai dar essa barrigada e o Lucas congela lá, ó. Pô, estende os braços. Quando o joelho sai do chão, vamos fazer aqui o movimento correto. O William vai tirar os braços envolvendo o cotovelo na costela, assim, ó, lá por baixo e abraçar as canelas. Perfeito. É isso aí. O que acontece agora? Se os pés travarem, incomodou um pouco o joelho aí, né, Lucas? Se os pés travarem, às vezes o William aperta demais, o Lucas é meio que obrigado a colocar os pés em cima. Isso. Para não machucar. Às vezes um pé ou outro ele vai ter que colocar em cima porque aperta demais ali, dá bem na junta do joelho, então ele cede. E se ele não cede, pelo menos eu travo ele. Feito isso, o William vai estender a perna de um lado e vai rodar para o lado que ele estendeu a perna. Isso aí. Agora, qual que é o intuito aqui? É montar nas canelas, ó. Passa uma perna em cima e a outra também. E agora ele vai tirando a orelha para o lado e vai escalando essa montada, ó. Vai escalando, 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 escalando. Aí, show de bola. Agora, vamos praticar aqui o movimento errado, tá? Ó, vai lá, colocou a mão na axila. Bow, dá a barrigada. Deu a barrigada, o William vai vir por cima do quadril e abraçar o quadril, assim, ó. Assim ele não consegue matar muito bem. Mas acontece, e ainda tem salvação. Vamos supor que o Lucas começou a voltar e senta aqui em cima da própria mão do William, ó. Assim, ele vai dar outra barrigada. Joga ele pra cima e troca o abraço de novo. Aí, e roda pra cá. Perfeito. Chegou nessa situação, outra forma, ó. Juntou as pernas. Isso, e às vezes o Lucas senta lá e começa a empurrar a cabeça, ó. Assim, dá mais visão para a câmera aí, isso, começou a empurrar a cabeça, aí o William não consegue subir, o que ele faz? Ele crava a testa no chão e salta para as costas, e começa a escalar de novo, isso, chegando nos 100 quilos. O momento ideal de trabalhar essa técnica aqui, quando o Lucas escala, é o quê? O Lucas escala, mas ele não escala para ficar lá em cima, ele escala para sentar em cima do peito. Então, o ideal é fazer essa barrigada junto com as mãos, supinando ele para cima. Quando o quadril dele repousa um pouco, também eu tenho que fazer um sensor aqui, tipo assim, ó, pô, ele tá lá, ele tá sentado lá. Então é agora que eu vou dar essa barrigada, ó. E abraça. E roda. Perfeito. Vamos lá, galera, partir aqui para nossa última técnica. Olha só, o que vai acontecer? Dessa vez, o Lucas escalou e tá mais em cima lá com o quadril, ó. Tá saindo dessa barrigada aqui, tá?
Vamos imaginar aqui a situação que ele está se encaminhando para alguma situação, ou até mesmo que ele está sentado aqui, só que ele está jogando os braços bem para frente lá, o que vamos trabalhar aqui? A mão na axila e vai dar a barrigada estendendo os braços. Pronto, estendeu os braços. Só que o que a gente vai trabalhar agora? Imagina a situação que o joelho dele não está indo o suficiente. Então, o que a gente vai fazer agora? Não está subindo muito o joelho, né? Ele está sendo estratégico com o joelho. O que vamos trabalhar aqui? A gente vai trabalhar um pé na axila. Como que eu consigo trabalhar um pé na axila? Talvez o William, que é flexível, e até o Lucas também, consiga colocar os dois pés de uma vez só em ambas axilas. Só que para quem tem uma perna curta, ou às vezes não tem tanta mobilidade, o interessante é tu escolher um lado. E aí como que tu vai conseguir atingir o pé na axila? Fazendo um rolamento de costas. Tu escolhe um lado, olha para o ombro que tu quer fazer o rolamento de costas e vai jogar o pé do mesmo lado que tu está olhando para a axila, ó. Só um. Assim. Feito isso, o que ele vai fazer? Coloca bem o pé embaixo da axila. Agora ele vai começar a estender o pé da axila fazendo um rolamento lateral, saindo de baixo, tirando a mão. E agora essa mão aqui, continua com o pé lá, isso. Essa mão começa a empurrar primeiro a faixa, isso, e ele começa a sair lá de baixo pisando no chão. Agora, o que ele já faz? Ele vai começar a empurrar a gola, ó. Isso. Ou a faixa o tempo inteiro. Ele pode fazer essa troca, tá? Indo direto para a gola ou direto para a faixa, empurrando a faixa ou a gola ao mesmo tempo para cima, para frente o tempo inteiro. Então vamos lá. Agora o Lucas respeitou aquilo lá, ele ficou com a cabeça para baixo e o William está empurrando ele não está voltando. O que o William vai fazer? Vai tirar o pé e vai levantar técnico. E vai subir, dominando ali a lateral. Beleza? Então vamos lá. Agora é o seguinte, se eu tentar colocar os dois pés na axila, pode ser que eu não consiga. Tenta lá, William. Dá o upa e traz os dois pés lá para a axila. Ó, o William consegue com facilidade, mas às vezes alguém com limitação não vai conseguir. Então vamos lá, ainda assim vamos definir um lado, por mais que ele tenha conseguido colocar os dois. Ele vai olhar para o lado e vai colocar o pé na mesma axila lá e vai começar a sair fazendo o rolamento lateral, tirando o braço e vai sair. Agora o que ele faz? Ele domina a faixa e pisa lá, ó, empurrando o tempo inteiro. Esse empurrão causa um desconforto no Lucas e às vezes o Lucas quer voltar, começa a sentar, ó. Isso. Nesse momento, o que o William vai fazer? Uma fuga de frente, escapando o pé da axila para o lado da orelha, ó. E agora ele conduz essa mão da gola para o meio das pernas e entra o triângulo invertido. Então, vamos lá, mesma situação aqui, ó. Ele deu upa, pode conectar um ou os dois pés. Isso, aí deixa um só para sair. Coloca o pé e começa a sair, ó. Saiu, sobe bem, agora já senta no chão, coloca a mão lá na gola, ó. E começa a empurrar. Pronto. O Lucas começou a voltar, escapa o pé e puxa, entrando no quadril de frente. Isso. Aí, vamos lá. Deu upa, pé na axila. Agora, ó, como que ele faz para sair? Ele deixa o pé na axila e roda para cima desse ombro, removendo a mão de baixo, ó. Isso. E ele empurra tanto embaixo como em cima com as mãos, ó. Segurando a coxa desse lado aqui. Lucas, mostra a tua barriga levantando aquela perna de lá. Levanta aquela perna de lá. Isso. Ó, é isso que ele faz. Tenta voltar aí, William. Ô, Lucas, tenta voltar. Coloca o peito atrás do quadril dele e não deixa ele voltar. Ó. Isso. Agora o que o William faz? O William escorrega, fugando o quadril para frente também, ó. Isso. E o Lucas começando a voltar. Escapa o pé. Puxa, guia por meio da perna. Triângulo invertido. Aí, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários se tu tem alguma sugestão, alguma dúvida que a gente possa te ajudar. Aproveita, se a gente conseguiu te ajudar um pouquinho, te inscreve no canal, curte aí, comenta alguma coisa para que a gente possa tirar bom proveito desse vídeo e sempre aprender cada vez mais. Eu gostaria de agradecer a todo mundo aí pelos feedbacks que estão comentando, inclusive algumas pessoas que eu peixei no último campeonato que eu fui e deram um feedback bem positivo aí em relação ao canal. Estou muito feliz aí, gostaria de agradecer os guris aqui também por estar me ajudando, passando por essa lesão. Então aí sempre fortalecendo para a gente não deixar faltar o conteúdo e seguir com o canal. Fico muito feliz aí pelo retorno que tem tido esse trabalho aqui. Se tu ainda não faz parte do canal, seja muito belindo a Elfa Jiu-Jitsu.